Então, olá pessoal, boa tarde. Eu me chamo Joyce Ramos, né? Eu vou trabalhar com vocês a cadeira de barro. E eu tô aqui hoje para mostrar para vocês algumas coisas, né, de material, né, para vocês tomarem consciência desses materiais. Eu vou dar uma explicação, porque a nossa aula ela é uma aula de somente 4 horas, então é pouco tempo, né? Pouco tempo pra gente explicar tudo, né? Então eu vou mostrar algumas ferramentas para que vocês conheçam, tá? Essas ferramentas que eu vou mostrar, elas são produzidas pela minha família, 43 anos, o meu pai fabrica ferramentas, né? Então eu tô há muitos anos que eu trabalho com cerâmica, né? Além de dar aula, além de ser arte-terapeuta, eu também sou empresária, eu tenho um espaço que tem a loja, que vende todos os materiais para cerâmica. E tenho também a sala de aula, né, que aí é a parte da arte-terapia, que o que eu mais uso, o veículo de expressão que eu mais trabalho dos materiais é o barro, né, barro e a pintura, mas também não desprezo os outros materiais, né, tudo que é da arte realmente é maravilhoso. Então, assim, vamos começar por algumas ferramentas básicas, não vou apresentar todos os modelos, porque são muitos, né? Então, a gente tem mais de 365 modelos. Então, assim, vamos começar pelas ferramentas de arame, né? Para que serve a ferramenta de arame? Então, essa daqui é uma ferramenta de arame redondo, tá? Esse arame redondo, ele serve para a gente fazer desbaste no barro mole, tá? Não se usa para ponto de osso ou ponto de couro, porque este arame redondo, o que acontece? Esse arame redondo aqui, quando tu puxa na superfície do barro, ele vai tirar o excesso do barro, mas ele desliza, né, sobre o barro, né, porque é uma forma arredondada, então ele não gera um atrito, né. Então, para trabalhar com o barro em ponto de couro, ponto de osso, que depois, com o passar do tempo, quando vocês estiverem usando, vocês vão ver, nós precisamos de uma ferramenta que gere um atrito, que se chama, essas ferramentas que são os desbastadores laminados, né, que aí ele é uma lâmina, tá? Então, isso daqui vai gerar um atrito. Então, quando ele estiver em ponto de couro ou osso, aí isso sim, vai puxar e vai cortar. Então, ele serve, essa é a diferença básica do arame redondo e do arame chato, né? Que é ou laminado, tá? Que é a mesma coisa. Então, para ponto de couro, a gente usa os laminados, ou arame chato, e para barro mole, os arame redondo. O pessoal me pergunta sempre, mas não dá para usar um só tipo? Não é indicado. Realmente não dá, porque assim, ó, o arame redondo, como ele não faz tanto atrito, aí o barro tá duro. E aí tu vai passando a ferramenta, ela até tira alguma coisa se tu der mais pressão, mas a ferramenta ela tem que ser extensão da nossa mão. Então, se eu fico gerando uma pressão maior, né, no uso, eu vou também prejudicar minha coluna, prejudicar o meu braço, vai dar uma pressão que às vezes tu vai tirar um pedaço que não precisa da peça, né, ela não vai ficar um acabamento tão bom e, além de tudo, vai estragar a ferramenta, ela vai desgastar o arame, né. Então, o ideal realmente é que tu use a ferramenta de desbaste em ponto de couro, tá? A ferramenta de fita, porque aí sim, ela vai dar o corte e aí tu suavemente, tu vai trabalhando e aí tu vai conseguindo tirar bem tranquilo. Então, realmente, uma não substitui a outra, né? Então, a gente tem que saber também cuidar um pouco do nosso material. Depois nós temos essas ferramentas que eu mostrei deste tamanho, são para peças a tamanho médio a grande, né? Elas não, para as coisas pequenas, o arame, esse tamanho de arame para coisas muito delicadas não é bem indicado, né? Então, para coisas mais delicadas, a gente usa esse tipo de ferramenta, né? Aí aqui a gente tem várias pontas, né? Aí a gente tem uma aqui redonda e quadrada, a gente vai ter aqui uma vassourinha, a gente vai ter redonda, a gente vai ter a bicuda, a gente vai ter a quadrada. Então, essas aqui vocês vão conseguir trabalhar
peças pequenas para fazer detalhes ou esculturas. Esculturas também a gente precisa desse tipo de ferramenta, que são para fazer os detalhes na escultura. Essas ferramentas aqui é uma linha nova, elas são todas de aço inox, essas aqui, tá? E elas servem então para fazer esses detalhezinhos. Uma coisa importante de falar das ferramentas, porque as pessoas sempre veem as pontas, né? A ponta redonda, ou a bicuda, ou a quadrada, e elas pensam, serve, esses 3 formatos vai servir para tudo, né? Vou comprar uma só e deu. Bom, não é papo de vendedora, mas realmente as 3 pontas vão fazer 3 coisas diferentes, né? E eu vou mostrar agora isso para vocês. Então, assim, a quadrada, né? O que a gente tem aqui? Eu vou botar aqui para vocês verem uma superfície. Essa superfície quadrada, quando tu puxa, o que nós temos, né? A gente vai fazer uma pressão quando tu usa a ferramenta. Então, eu faço essa pressão ao usar para puxar o barro, retirando ele, né? Vocês percebem que a gente está usando exatamente todinha a extensão da ferramenta? Então, ela vai marcar exatamente de ponta a ponta. Então, eu vou puxar uma reta que vai ter todinha a largura dessa ferramenta quadrada, né? Então, ela vai tirar tudo isso, porque tu tá dando a pressão, né? E aí, essa pressão vai usar toda essa superfície. Quando eu uso uma ferramenta redonda, a redonda, ela não tem esses cantos da quadrada. Então, quando eu vou pressionar, a pressão vai se dar bem aqui no meio. Então, ela vai fazer esse U, né, da ferramenta redonda. Então, tu vai pressionar mais o meio, vai ser um U mais aberto. Então, os cantos tu não vai ter. Por isso que quando tu quer só retirar no meio o excesso, tem que ser ferramenta redonda. Porque se tu usar quadrado, tu vai tirar tudo. E aqui tu vai fazer a pressão mais no meio e é uma retirada de um U mais aberto. Se eu trabalho com a ferramenta de ponta, que é essa aqui, então essa ferramenta, ela também vai retirar, a pressão maior dela tá nessa pontinha, então tu vai ter uma retirada mais precisa, né? Ela é menor do que a ferramenta em U. Então, em U tu vai tirar um sorriso, né? Vai tirar aquele Uzinho maior. E a de ponta tu vai tirar bem o meio, né? Aí tu consegue, quando tu quer fazer linhas finas, aí tu vai usar a ponta. Então, percebam que as 3 pontas são para 3 coisas diferentes, né? Porque às vezes a gente pensa que os formatos, um formato dá para tudo, mas não é bem assim, né? Tu até pode quebrar um galho com algumas coisas, mas não vai ficar um bom acabamento, né? Então, o ideal é realmente ter as 3 pontas. Vou falar um pouquinho dessas aqui, que é a vassourinha. Eu vou botar aqui nessa ferramentinha para vocês verem bem. Essa vassourinha, tá? Essa aqui é bem dura. Tem as vassourinhas que são mais molezinhas, o arame, né? Cada uma delas vai fazer um formato diferente. Essa daqui, ela é muito boa na hora que vocês vão precisar fazer as ranhuras, né? Que tu vai arranhar a peça para fazer a colagem, né? Aí tu vai passar a barbotina e fazer a colagem. A gente pode usar uma ferramentinha dessas, né? A gente usa essa. Essa aqui, tu até consegue fazer com uma ferramentinha que ela tenha uma pontinha. Pode ser um palito de churrasco, pode ser alguma ferramenta que tenha uma pontinha, um cantinho atrás. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. Aí, essa aqui, ó. Vocês conseguem fazer com uma pontinha. Aí, tu faz vários riscos. A diferença, né? Então, por que eu teria essa? Essa aqui, porque tu vai puxar uma ranhura parelhinha, né? Que ela também é boa para te fazer desenho, né? Além de fazer a ranhura, tu ainda pode desenhar com ela. Então, tu pode desenhar no barro mole, tu pode desenhar no barro em ponto de couro, sobre o esmalte, pode desenhar em cima da barbotina. Tu pode desenhar em cima do engobe, tu consegue fazer vários esgrafitos que a gente chama, são essas ferramentinhas aqui, tá? Depois, essas ferramentas, a redonda e quadrada, o princípio é o mesmo, tá?
só vai pegar mais superfície. Então, é o mesmo princípio do quadrado e do redondo que eu expliquei anteriormente, só são maiores, né? Aí vai pegar mais superfície. Depois a gente tem a faca. Essa faca aqui, esse cabo ele é anatômico, né? Então, ela é super... Porque como é uma ferramenta de corte, e é uma ferramenta que é corte, né? Ela não... tem que saber usar para não se ferir, né? Então, como tu vai trabalhar fazendo recortes, isso daqui a gente usa muito para trabalhar com renda, tá? E a gente, quando a peça tá em ponto de couro, tu usa. Pode cortar barro mole também, mas para trabalhar com renda é o ideal para fazer os vazados que a gente chama, tá? Então ela é uma ferramenta de precisão, uma ferramenta que tem um corte preciso, ela é muito boa para esse trabalho. E esse cabo é para isso mesmo, né? Ele é anatômico. Então essa é para isso. Tá? Aí depois a gente tem as ferramentas de madeira. As ferramentas, aqui são só alguns modelos, tá? São as ferramentas que eu mais uso também. Eu tenho todas, né, gente? Eu tenho todas as ferramentas, né? Não preciso dizer. Então eu separei algumas. Então assim, aqui a gente tem as ferramentas que a gente chama de esteco, tá? São os estecos de madeira. Esses estecos de madeira, eles servem para carregar o barro, né? Arame retira. Ferramenta de madeira, que se chama esteco, a gente serve para carregar o barro, né? De um lado para o outro, que aí tu vai dar o acabamento. A gente usa muito as mãos, né, para dar acabamento, mas chega uma hora que os dedos não ficam um bom acabamento, e os dedos para levar o barro também não servem, né? Eles servem para dar alguns tipos de acabamento, mas para carregar o barro tem que ser as ferramentinhas dos estecos. Essa daqui é o formato redondo e quadrado. O princípio da forma redonda e da forma quadrada é o mesmo dos desbastadores que eu expliquei. Então aqui a gente vai ter uma maior superfície, né, que eu vou puxar o barro, e aí aqui, ó, se eu tenho um monte de barro aqui, eu vou pegar esse barro e vou trazer, né? Então eu vou fazendo esse acabamento aqui, tá? Eu tô usando uma ferramenta e não tô usando barro para vocês entenderem, né? Mas depois eu vou pegar um pedaço de barro e vou mostrar para vocês o uso das ferramentas em cima do barro, tá? Aqui é melhor pra gente enxergar as pontas sem sujeira do barro, tá? Então aqui eu vou poder puxar o barro. A forma redonda, ela serve para as coisas que são mais arredondadas, potes, xícaras, porque aí eu consigo fazer esse formato assim por dentro, tá? Eu vou fazendo esse acabamento, tá? Depois a gente tem essa ferramenta aqui. Essa ponta a gente chama ponta chanfrada. Porque como a ferramenta, uma ponta reta, se eu for trabalhar uma peça lá no fundo da xícara, no fundo do pote, no fundo da escultura, que eu tenho que descer para puxar assim, se eu fizer esse formato, ó, eu preciso de uma peça muito larga para fazer isso, então ela me dificulta puxar lá embaixo. Então, quando a gente quer trabalhar lá embaixo, puxando reto assim, eu não vou usar uma ferramenta quadrada assim, eu vou usar uma ferramenta chanfrada, porque aí, ó, olhem a diferença. Eu vou poder trabalhar lá embaixo com a ferramenta em pé, né? Então, mais uma vez, a ferramenta tem que ser a extensão da nossa mão. Então, aí eu vou fazer isso. Então, as pontas chanfradas servem para isso. Tanto nos desbastadores, aqui tem ó, chanfrado, quanto nas ferramentas de madeira, a chanfra é para isso, tá? Para trabalhar aqueles acabamentos lá embaixo. Essa ponta, que é uma ponta arredondada, aqui assim tem tipo uma guampinha, ó. Essa ferramenta é excelente para trabalhar escultura e bordas. Aqui a gente pode, deixa eu pegar aqui o meu pote das ferramentas, ó. Aqui, numa borda, eu posso ajudar a fazer esse acabamento aqui. Ela entra bem, tá? Aí por dentro de qualquer outro pote, eu também posso fazer aqui. Aí qualquer forma que for arredondada, tá? Aí eu vou fazer isso.
E quando eu tô trabalhando escultura, essa parte aqui dos olhos, no nariz, da boca, eu consigo trabalhar com isso daqui, ó. Ela pega bem esse cantinho, ó. A gente consegue fazer nas esculturas aqui em cima, ó. Aí tu consegue puxar, tá? A boca que a gente... Aí cada um, quando faz escultura, trabalha de uma maneira, né? Aí tu consegue fazer isso aqui, ó. Esse que a gente sobe pra fazer o lábio, isso daqui é ótimo. E essa parte aqui da boca, ó, ela faz isso. Então, pra trabalhar a escultura, a minha tá gasta já, olha aqui, já tá bem gastinha, né? A madeira, ela gasta, né? Então, uma coisa importante, ferramenta de madeira quebra, tá, gente? Se deixar cair no chão, quebra, né? Assim, se a madeira tá muito seca e tu deixar cair, quebra a pontinha. Tem que ter cuidado com as ferramentinhas de madeira, tá? Cuidem para não estragar. E aí, com o tempo, ela vai desgastando. Essa minha aqui tem uns 10 anos já de uso, tá? As ferramentas Selmo Ramos, fazer uma propaganda, as nossas ferramentas são conhecidas pela durabilidade, tá? Então, essa aqui serve para isso. Essa aqui eles chamam de dedinho, né? Essa ferramenta aqui, código nosso é 116, né? Caso vocês queiram depois. Essa ferramenta aqui, que é a faquinha com dedinho, essa aqui, ela serve para aquele acabamento lá no fundo da xícara, ou lá no fundo do pote. Que aí tu fez a ranhura, juntou uma parte na outra, aí com a barbotina vai sair, então tu vai passar essa daqui. Em vez de tu passar o dedo lá para fazer esse acabamento, tu vai fazer com isso daqui, ó. Lá. Então ela é para essas coisas bem lá no cantinho, a gente usa isso. E essa ponta aqui, ela vai servir para puxar o barro, tá? Ó, a gente vem fazendo esse acabamento. E também serve na parte da escultura, para detalhes, também aqui no rosto, que a gente consegue fazer, se for figura humana, se for figuras mais contemporâneas, assim, de formatos mais geométricos, na verdade, é essa palavra que eu queria usar. Formatos geométricos também serve, tá? Animais, o que for fazer. Eu gosto muito de fazer árvore. Eu gosto de fazer muita coisa da natureza, então também vai servir para qualquer formato, tá? Essa ferramenta aqui é uma ferramenta bem legal, que eu achei interessante assim mostrar para vocês. Essa ferramenta aqui, ó, vocês veem que ela tem essa forma bem ovalada e tem esse cantinho aqui. Quando tá trabalhando no torno elétrico, que é aquela roda que gira, né, vai girando, a elétrica, aí tu que tá lá produzindo uma peça e quer arrumar a borda da peça, né, aí essa ferramenta, quando tá ali girando, ela arruma, ó, ela vai fazer isso aqui, ó, na peça. Tu vem por dentro, deixa eu tirar essas ferramentas aqui que eu quero mostrar pra vocês, ó, aí tu vai conseguir fazer isso, ó, essa parte aqui, ela ajeita bem essa borda. E também se a peça for bem um bowl, assim, bem aberto, assim, e a boquinha fechada, aí tu consegue ir lá dentro, aí tu vai conseguir empurrar com essa parte aqui. Então, essas bordas de vaso, ela funciona super bem. E isso daqui tu vai fazer os acabamentinhos lá no pé. E também para trabalhos manuais ela serve super bem, tá? Depois, a gente tem as mini estequinhas, que é esse arame, ele é bem fininho, ó. Deixa eu botar aqui uma coisinha escura para vocês enxergarem melhor. Ó, esse arame é o arame mais fino, isso daqui é aço, tá? Essas aqui são as ferramentas mais delicadas que a gente tem da nossa linha. É as únicas que não duram tanto tempo, essa aqui tem que ter um cuidado, por quê? Para que ele exerça a função dele, que é dessa de corte fino para cortes delicados, precisa ser esse arame aqui. Essas aqui novas, essas da linha nova que eu falei para vocês, essas a gente não tinha esse modelo, né? Esse modelo vai ser meio concorrente desse, né? Porque essas aqui são aço inox, essa aqui não vai quebrar. Mas igual, eu gosto muito da flexibilidade dessa. Essa aqui tem um corte bem preciso, tá? No barro mole. Essa aqui é só para barro mole, para detalhes, tá? Então, essas pequenininhas, eu tenho 7 pontas dela, né? Cada uma serve para uma coisa. Então, para detalhes, é bom a gente sempre ter uma ferramenta bem pequenininha assim, tá?
E por último, né, que eu acho que é útil mostrar, essas aqui são as ferramentas de espátula, que a gente chama, tá? Essas aqui são espátulas de aço. Essa daqui não é feita por nós, essa daqui eu importo, tá? Essas ferramentas eu importo, elas são da China, né? As Xing Ling. Então, essas aqui, para que serve essa ferramenta? Deixa eu botar aqui uma parte escura para vocês verem bem a ponto. Para que serve a ferramenta com dente, tá? Essa daqui serve para quando tu tá produzindo uma peça manualmente ou mesmo no torno, o que acontece? A peça ela vai ficar com formatos irregulares. Então, eu venho com uma ferramenta de dente e eu vou puxando, ó. Ela é flexível, ela vem de baixo para cima. E tu vem puxando a ferramenta assim, ó, no barro. O que ela tá fazendo? Aí tu vai virando a peça e vai fazendo isso. Esse movimento faz com que da onde tenha mais barro, venha para onde tem menos barro. Então aí tu vai virando a peça, vai chegar um momento em que a peça vai ficar todinha simétrica, né? Aí tu vai ver que ela tá todinha simétrica, ela não tem mais nenhuma bolinha, nenhum gruminzinho assim de barro. Aí tu pode fazer por dentro e por fora. E aí depois tu vem com essa aqui sem dente e alisa, tá? Pode ser essa ou pode ser essa aqui, ó, de borracha. Aí tu vem e alisa, tá? Esses 3 modelos de ferramenta não são da nossa linha. Nós temos dessa linha de madeira, que também serve, tá? É muito boa também. Serve para torno, isso daqui também, para quem torneia, e serve para trabalhos manuais. Eu gosto muito da lata porque ela corta, né? E ela tem essa flexibilidade. Mas eu uso muito também a parte da madeira para peças que tu vai trabalhar no torno, ou essas peças aqui, aí é melhor a madeira, que aí tu vem e puxa, tá? Então, é isso, tá? Na parte de ferramentas, é isso, para vocês conhecerem um pouquinho. Espero ter ajudado. Depois eu vou mostrar ao longo, né, dos videozinhos, eu vou mostrar mais alguns tipos de ferramenta. Uma ferramenta interessante que eu falo na nossa apostila é o brunidor. Então, o brunidor é isso aqui, ó, que eu falo no polimento, né, para polir, a gente pule com essas pedras aqui. Isso daqui é um cristal, tá? Esse daqui, ó, é um quartzo. Isso aqui é uma pedra de quartzo e ele serve para polir. Esse aqui é uma pedra de um polidor pequenininho, tá? Para detalhezinhos. Meus trabalhos eu faço muito detalhe. Mas tem os brunidores maiores e também pode ser usado pedra rolada, aquelas pedras mais roladinhas. Depois eu falo isso no próximo videozinho, para esse já tá enorme. Espero conseguir editar, tá? Até o próximo vídeo.